Olá pessoal, eu sou o Flávio Thaís, do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixe um like, porque o like é muito importante para acessar o conteúdo à plataforma do YouTube. Hoje eu citei no Twitter a obra Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, que Marx disse que o Estado é burguês, e o Reinaldo Azevedo, que já foi comunista, hoje é liberal, né, disse, citando o velho Marx, uma teoria ultrapassada, né? É claro que não é, né? Lembra que eu falei de Hegel? Aliás, de Friedrich Engels. Engels diz, né, sobre a burguesia: porque eu tenho que falar, porque eu vou falar sobre o André Esteves, a fala dele. Desconheço uma classe tão profundamente imoral, tão incuravelmente corrupta, tão incapaz de avançar além do seu próprio medular espaço, né? Eles só pensam em dinheiro, eles não estão preocupados com nada. Pois é, o André Esteves, ele começa a falar, né? Desculpa pessoal, ele tá dando a palestra e vazou o áudio. Desculpa pessoal, aqui o presidente da Câmara me ligou para saber o que vai acontecer com a saída de duas pessoas do Banco Central, né? Quer dizer, o Arthur Lira, né, se reporta ao André Esteves, né? O Estado é burguês, ele manda. Vamos ver o que ele vai falar. Ele diz que a ideia de teto de gastos surgiu com o Henrique Meirelles, mas a Dilma, num determinado momento, perdeu a cabeça, não estava controlando os gastos do Estado, né? Aí teve que cair, né? Então dá a entender, né, que ele participou da queda. Por quê? Não só isso, né? A Dilma também estava baixando os juros dos bancos públicos, o que ameaça a lucratividade deles, né? E aí ele elogia o Paulo Guedes, né? Paulo Guedes é um amor, né? O André Esteves comprou no ano passado uma carteira de crédito do Banco do Brasil por 370 bilhões, mas a carteira vale 2,9 bilhões, né? Ele teve um aumento de patrimônio do ano passado para cá de 72%. É claro que ele ama o Paulo Guedes, mas ele em nenhum momento falou sobre pandemia, sobre misérias, absolutamente nada, né? Vamos lá. E aí, né, tu vê o Bolsonaro, meu governo não tem corrupção. Isso é corrupção. Oh, isso não é corrupção. Aí ele fala que ela perdeu a cabeça, né? Se ela tem cabeça, né? O que ela fez foi não aceitar o teto de gastos, porque ia levar o povo à fome, né? E esses caras não estão nem aí. Cadê que eles falam de taxa de juros do banco? Isso não se mexe, né? Porque o banco empresta uma taxa de cartão de crédito é 300%, 400% ao ano. Os juros de poupança é 6%. Né? Por que não mexe? Porque ele sempre consegue colocar uma bancada, né, de centro-direita, né, que os palestrantes falam, né? Ele tem preocupação com o quê? Com Lula. Mas ele fala, mas o Paulo Guedes colocou o teto de gastos na Constituição e colocou o Banco Central Independente na Constituição. Ele dá a entender, né, que meia dúzia de explorador do povo, né, tem poder para derrubar um presidente, né? E aí, né, ele diz que convenceu o STF, né? Banco Central Independente só existe, ó, Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra. Aí ele disse que chegou pro STF. O que vocês preferem? Que a gente entre nesse grupo ou da Venezuela e da Argentina, né? Os Estados Unidos está bem,
né? A Cracolândia em Hollywood, né, já tem 50 anos, é a maior Cracolândia do mundo. Não vai um médico lá. Né? A assistência social dos Estados Unidos é vergonhosa. Né? E o Paulo Guedes está fazendo, ele elogia o Paulo Guedes, está fazendo tudo, né, que eles querem. Né? Vamos lá, o que vai acontecer segundo ele? Fala que o Paulo Guedes foi o cara que mais diminuiu os gastos públicos na história. Né? Se diminuiu o gasto público, não tem investimento para o povo. O gasto público hoje é 18%. Né? E quem está faturando com isso? Está transferindo renda para os banqueiros. Por isso que o Paulo Guedes, né, o Bolsonaro não cai. É eles que controlam. Fala que, né, tem que aumentar os juros, né? Eles que decidem agora. Cada vez que aumenta os juros, a lucratividade dos dividendos é maior. Meia dúzia de rato controla a vida de todo o povo brasileiro. Aí fala, se o Bolsonaro parar de falar merda, ele ganha. Porque o Lula tem aquela imagem de corrupção, né, que o Bolsonaro fala. Corrupção é isso. É o que Gessé Souza fala, né, na elite do atraso. Né? Ele fala que corrupção é o que essa meia dúzia de explorador faz contra o Estado. E aí ele diz que fez uma pesquisa, né, que o povo é a favor da reforma administrativa. Para quê? Para eles demitirem funcionários públicos. A Petrobras, por exemplo, já demitiram 12 mil. Né? E é a favor da equiparação de salário entre funcionário público e funcionário privado? Também. Mas de que forma? Para baixo. Né? O povo, eu não sei, o povo, ao invés... Eu penso, o petroleiro ganha bem, graças a Deus. O povo acha que não. Se eu não ganho bem, também não tem que ganhar. Não, a gente tem que brigar para ganhar mais. Né? Aí, ele afirma que no segundo turno, quem for para o segundo turno com o Lula ganha. Né? Porque se o Lula vier com muita política de esquerda, não dá, né? A Venezuela, que está naquela situação, ele não fala dos bloqueios econômicos. Né? Diz que é a favor do auxílio, né? Do auxílio emergencial. Né? Até porque ele sabe que as duas revoluções, a francesa e a russa, foi a fome que derrubou os governos. Né? A guerra de 1848, a fome, o estado de bem-estar social, né? que o keynesianismo criou por influência da Revolução Russa, foi que não gerou revoluções. Ninguém aguenta ficar na fome. Então eles, né, eles falam essa migalha. Não custa nada. Isso é 50, 60 bilhões. Os caras estão tirando 1 trilhão e 400 bilhões. Né? E aí, os caras mandam. Como não mandam? Ó, a Dilma também não era a favor da reforma da Previdência. Né? Aí ele elogia o Chile. Ó. O Chile fez tudo certinho. Né? Mas vem a aprovação do presidente. O Chile vai crescer 7%, que o Paulo Guedes sempre repete. Mas cresce quem? Banqueiro, os donos das usinas de cobre. Né? Esse negócio de crescimento soma e divide, né? Mas a divisão não é igual. Né? A concentração de riqueza vai para esses caras. Aí os caras sempre falam, né?
Tem que ter um Congresso de centro-direita. Congresso de centro-direita. Por quê? Porque esses caras não estão pouco se lixando pro brasileiro. Né? O Arthur Lira se elege com o voto do povo e fica pedindo bênção para ele. Aí ele fala o que todo mundo sabe, que, né, o Bolsonaro vai usar esse negócio, essa ameaça comunista, é uma farsa. Ele falou que 64 foi que nem o impeachment da Dilma. Ele sabe disso. Eles financiaram o golpe da Dilma e financiaram o golpe do Jango. Por quê? Porque eles não querem justiça social. A reforma fiscal. Né? A reforma fiscal, ele falou que é favorável à tributação dos juros e dividendos. E que ele vai, o Paulo Guedes vai fazer o que eles propuseram, né? Optar tributação sobre imposto de renda ou sobre juros de dividendos. Ele falou, é claro que a gente tem que optar pelos juros de dividendos. Por quê? Porque não tem obrigação de pagar. O imposto de renda tem. A gente não tem essa opção. A gente paga e eles ficam mais ricos. Quem ele aposta que fez um bom governo? João Dória. João Dória que eu falei, né? João Dória que tem o maior orçamento do país, só perde para o orçamento federal. O salário do professor é 2.800. Ele teve que dar 13% de abono no ano passado para chegar ao teto mínimo, né? O Flávio Dino tem 10 vezes menos orçamento. E o piso do professor é quase 7 mil. Né? João Dória não faz nada em benefício do povo. Ele também é a favor da privatização. Ó, o faturamento dele. Em 2020 ele cresceu 35%. Em 2021, 52%. É claro que ele está satisfeito. Né? Mas o povo é um mero detalhe. Né? Ele está pouco se lixando, ele não fala de Covid, não fala de fome, não fala de nada. E ainda anunciou o Paulo Guedes, a novidade, vai sair o PIS e COFINS na reforma fiscal. PIS e COFINS é a base de sustentação da Previdência Social, ou seja, o Paulo Guedes está querendo voltar. Se o Bolsonaro ganhar a eleição, o Paulo Guedes vai fazer a poupança de capitalização no Chile, que é igual no Chile. Né? O que é no Chile? Ele mesmo admite. No Chile, um velho de 85 anos não tem direito de andar no ônibus gratuitamente. No Chile, o cara se aposenta com meio salário mínimo dos chilenos. No Chile não tem escola pública. No Chile não tem assistência médica pública. Né? A redução do Estado só ferra o povo. Né? E aí, né? Ele usa os modelos. Né? O Japão, né? O japonês trabalha 12 horas por dia. Nos Estados Unidos, a maioria do povo está trabalhando 2 empregos. Né? Os republicanos, né? A teoria do Milton Friedman, do individualismo, né? Juntamente com esse papo conservador de Deus e família, né? Papo cristão, né? Tem uma reportagem, eu vou ver se eu acho aqui, da BBC de Londres, sobre a miséria dos Estados Unidos. Em Hollywood, na Califórnia. A Califórnia tem um orçamento quase do tamanho do Brasil, né? Mas tem morador de rua da com pau, né? E aí, como é a sociedade estadunidense? Né? Tem uma ONG lá que constrói uma casinha de 1 por 1,5, né? Uma mulher grávida com o marido fica alojada, né? O prefeito criou um disco de denúncia. Assim que coloca em frente a uma casa, o cara já liga para tirar. Ele
se lixando. O estadunidense não dá um prato de comida para ninguém. Né? Porque foram ensinados pela teoria do Milton Friedman, né, que se o cara tá na miséria é porque ele foi um fracassado. Né? Não é culpa da exploração. Veja, né? Enquanto o povo está sem receber aumento de salário, todo trabalhador, esse cara ganhou 35% de aumento num ano e 52% no outro. Né? Então, é tudo em função desses caras. Se a Dilma, né, assim como o Jango, a Dilma também não fez. Né? Se a Dilma tivesse falado o que eles fizeram com ela, né, porque eles devem ter colocado a faca no pescoço dela, ó, ou você faz o teto de gasto, reforma trabalhista, blá, 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 ou você vai cair. E caiu. E o que disse hoje o cara do STF? Que o problema da Dilma não foi pedalada, é que ela não comprou deputados. O Bolsonaro não cai porque compra deputados. A história, Marx também diz, a história, pela primeira vez, quando é uma tragédia, pela segunda vez é uma farsa. 18 pro Mário. Reinaldo Azevedo diz que Marx está ultrapassado. Aconteceu. Em 64, a mesma marcha, família, Deus, pátria, por quê? A classe média reacionária não queria educação de qualidade freiriana e reforma agrária. Né? O fato da Dilma não querer aprovar o teto de gasto para deixar esse cara mais rico, não querer fazer reforma trabalhista, não querer reforma da Previdência, ela caiu de cabeça erguida. Agora, veja a qualidade desse Congresso. Não é por isso que eu digo, direita é vassala do mercado. O próprio... Eu vou colocar uma fala dele, né, que eu comprei o livro dele, tá para chegar, né, o doutor Alisson Mascaro, né, ele fala a mesma coisa, né, que a ideologia alemã, a ideia de todos os tempos é a ideia da classe dominante. Né? Ele fala que tá tudo bem, que tá ganhando dinheiro, que não tem nenhuma ameaça. Né? O povo tá morrendo de fome. Né? Os caras não falam nada. Só querem explorar, querem o deles. Né? Dane-se que se morram as pessoas. Né? E aí, né, a gente tem que ter a obrigação de mostrar uma gravação dessa sem imoral. Né? Fala que, né, a China é um país esquisito, não sei o quê, né? Que a Venezuela tá na fome, que aqui a Cristina aqui. Meu, esse papo de que o Alberto Fernandes quebrou a Argentina é mentira. Foi o Macri que privatizou tudo, depois foi pedir pinico ao FMI e deixou a dívida. Né? Os Estados Unidos é um país que, né, é 23 trilhões. Como pode? Tem gente nos depoimentos, uma criança afirma que a mãe chegou a comer rato. Meu, e aí é a democracia. Né? O Reinaldo Azevedo, né, agora é conservador, liberal conservador, né? Esses caras conservadores, né, criticam. Depois eu vou falar sobre o Brasil Paralelo, né? Porque o Edmund Burke disse que a Revolução Francesa foi uma revolução muito violenta. Por quê? Porque a esquerda, que era representada por Robespierre, né, viu que quando a direita, representada pela aristocracia, burguesia, Danton, né, disse, ó, esse negócio de liberdade, igualdade, fraternidade só vem até aqui. O povo, não. Aí o Robert disse, como não? O povo que derrubou a Bastilha foi usado como massa de manobra. Como eles vão ter os mesmos direitos? E aí foi, né, a burguesia é reacionária. Ah, vocês são reacionários? O povo se juntou, queimou castelo, cortou
guilhotinou 45 mil, foi padre, foi tudo. Por quê? A igreja estava vendida. Né? A igreja, o Estado era composto, como votava o parlamento? Né? Primeiro, segundo, terceiro Estado. Né? Cada um tinha um voto. Juntava o primeiro e o segundo, que era o clero e a burguesia, o clero e a aristocracia, contra o voto da classe trabalhadora, você perdia. Né? Ah, não, tem que ter voto um por um. Né? Aí os caras, cortaram 45 mil cabeças, foi um horror. Né? Tinha que cortar, revoluções são violentas. Né? Mas eles não falam que o conservadorismo, para abolir a escravidão, teve que ter uma guerra civil que matou 1 milhão de estadunidenses. Porque o Sul não aceitava. Matou muito mais, mas eles não falam. Né? E é o exemplo de país. Vai lá, ó. Hoje eu estava vendo a reportagem, nos Estados Unidos, 150% mais o número de assassinatos, porque lá a arma de fogo é liberada, porque o lobby convenceu o Congresso, né? E vende a R15 no Walmart. Qualquer um pode comprar. E o ano passado os brasileiros compraram 200 mil pistolas, esse ano mais um monte. Só o Flávio Bolsonaro comprou 500 fuzis. Para que esses caras querem isso? Isso é típico do conservadorismo. Por quê? Eles não conseguem vencer no diálogo. Então eles usam a força. Eles são reacionários. Isso, a história mostra isso. Na Espanha eles foram para a Guerra Civil. Nos Estados Unidos, Guerra Civil. Né? Dá direito para negro? Eu não preciso... Vejam, os caras defendem muito, né? O Brasil Paralelo, o Rodrigo Constantino, o Donald Trump. O pai dele era da Ku Klux Klan. Ninguém mexe com a Ku Klux Klan. E a Ku Klux Klan matou milhares de negros no século passado. Passava no bairro de um branco, se a polícia chegasse, o negro estava salvo. Se chegasse um grupo de brancos, já era. Estava linchado, pendurado, esquartejado. Eles mataram muito. Né? Eles mataram os principais heróis do país. Martin Luther King, Malcolm X, Fred Hampton, Bob Kennedy. Né? Por quê? Porque os caras lutavam pela igualdade entre brancos e negros. E aí vai dizer que, né, que Cuba é ditadura, Venezuela é ditadura. Né? Tem que ser dessa forma. Né? O documentário Assassino Econômico fala, gente. Eu vou deixar de novo aqui. Né? O ex-agente da CIA fala: só na Venezuela que não conseguimos derrubar. Porque, novamente, Karl Marx tá certo. E aí o Reinaldo Azevedo vem com esse papo furado. Eu gostaria de... Eu não estava com muito tesão de falar para ele, citar alguns livros, né? Mas manuscritos econômicos e filosóficos. Marx vai afirmar, né, que não existe conciliação de classe. Por quê? Porque a burguesia vive da exploração. E está acontecendo. Né? Advogado já não está nem entrando na justiça. Por quê? Porque quem perde agora paga. Né? Amanhã eu vou gravar a farsa do Brasil Paralelo. Né? Eles falam uma parte, mas não falam outra. Rodrigo Constantino é a mesma coisa. Né? Porque, gente, esses caras são trapaceiros. Né? Para você ter uma ideia, o Carlito Neto, lá do historiador, foi convidado para ir no Morning Show. Como ele destruiu aquela cubana, né? Destruiu o outro também, né? Eles proibiram o cara de ir de novo. Eles não têm competência. Né? Como é que eles falam,
né? Em regulação da mídia. A ideologia alemã diz que a mídia é que faz a opinião. Veja a Globo. A Globo quer lançar uma minissérie sobre a morte de Celso Daniel, que já foi investigada pelo governo tucano e chegou à conclusão que aquele governo do Celso Daniel, ele era do PT, foi um crime comum, né? Mas para passar a ideia de que o PT é suspeito. Mas por que não passa da Marielle, que não foi resolvido? Né? Porque eles também recebem ordens. Eles não estão ali para passar informação que tire o povo do estado de alienação. Ao contrário, coloquem o povo no estado de alienação. Tem 1 ou 2 jornalistas independentes. E quando saem de lá, falam horrores. Né? Esses caras aí da Jovem Pan ficam falando, né, como Bolsonaro. O Bolsonaro diz que vai falar que tem ameaça comunista. Ele nem sabe o que é comunismo. Né? E o país criou uma aversão ao comunismo porque toda vez que houve ditadura, os comunistas foram expulsos do país. Eles têm medo que o povo descubra a verdade. Né? Veja, né? A Dilma caiu para proteger o trabalhador. Um mês depois, o Michel Temer assumiu, fez uma devassa. Só trouxe tragédia. O Bolsonaro só está trabalhando para os caras. Ok? Eu vou deixar todas as falas, né? Eu vou antecipar do Moro, porque o Moro trabalhou